A Bola Não Para está no ar para você que acompanha no meu canal no YouTube, no canal do Fred Júnior. Se inscreva, deixe seu like aí na entrevista, sempre importante, sempre com um convidado especial falando de esporte, normalmente uma vez por semana, mas vira e mexe tem edição extra. Excepcionalmente, nessa semana, mais uma entrevista importante, o assunto é o Palmeiras. Estamos aqui na sede do SINDPD, aqui com Antônio Neto, que é conselheiro do Palmeiras, presidente do sindicato, do SINDPD, também presidente do diretório municipal do PDT. A gente vai falar um pouquinho a respeito do Palmeiras, mas também podemos, claro, falar de outros assuntos aqui no A Bola Não Para. Neto, mais uma vez, obrigado por receber a gente aqui. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Fred. Boa noite aos seus. Aí, pela internet, é muita gente. Aliás, dá para falar assim, ó, bom dia, boa tarde, boa noite. É, porque não sabe que hora que ele vai assistir. Exatamente. Mas então já serve. Está lá no canal do YouTube, pode acessar a qualquer hora. Olha, é um prazer muito grande estar com você aqui. Você sabe, sou seu fã, acompanho o seu trabalho, seja na Band, seja no seu canal, seja em todas as coisas. Lá na Rádio Craque Neto. Rádio Craque Neto. Estamos lá fazendo um barulhinho judiando lá. Quando o Palmeiras perde, eles judiam da gente, Mas nem, eu tento lá falar porque um pouquinho. O Neto, ele não perdoa. Mas é legal. E está com audiência muito grande. Graças Parabéns ao Neto pela Rádio Craque Neto e para vocês pelo trabalho que tem feito lá. Muito Chegamos a uma marca bonita de 1.350.000 inscritos. Realmente uma rádio que não é rádio, né? Só tem esse nome de rádio, mas o canal de YouTube de transmissões é uma coisa bem bacana. Pra gente é uma satisfação muito grande ver que caiu no gosto aí da turma, né? E agora com a volta ao público a partir dessa semana, que começou lá dia 4, essas coisas, você vai voltar a fazer reportagem de campo? Agora estou mudando um pouco mais, né? Estou ficando mais apresentador, comentarista, mas repórter nunca deixa de ser repórter. Porque me dava um prazer imenso de encontrar lá ali, ver você lá dentro, essas coisas. Será mais raro, viu, Antônio Neto? Quase que eu ia para o Uruguai, mas vamos ficar por aqui aí, mas tudo bem. Mas acompanhando o jogo também pela Rádio Craque Neto aí, da final da Libertadores. Mas vamos falar então do Palmeiras, que está aí nessa final da Libertadores, mas antes dessa final, um Palmeiras que está decepcionando, Antônio Neto, porque se a gente olhar a pontuação do Palmeiras, a gente vai falar da parte política, mas vamos falar um pouquinho da bola rolando. Se a gente olhar a pontuação do Palmeiras no segundo turno, pontuação de 17º colocado, seria pontuação de rebaixamento. O que está acontecendo com esse Palmeiras? Agora vamos ver a opinião do torcedor, Antônio Neto. Palmeiras que chegou à final da Libertadores, né? Abel Ferreira um pouco questionado, mas pela estratégia feita contra o Atlético Mineiro, deu um boom, né? O torcedor voltou a abraçar, né, o Abel Neto. Muita gente, o Abel Ferreira, muita gente ainda não tinha ido contra o treinador, né? Tinha aquela hashtag, né, juntos com o Abel, fechado com o Abel. Mas já tínhamos algumas críticas sendo ouvidas, porque se a gente pensar em 2021, o grande jogo do Palmeiras foi contra o São Paulo na Libertadores. Tente lembrar um outro grande jogo em 2021, nessa nova temporada. Eu acho que o jogo da Recopa contra o Flamengo. Contra o Flamengo, 2-2. 2-2, jogou muito. Mas você vê que são raros. E pelo elenco que tem, poderia mostrar mais. Eu acho que ele tem feito muita experiência. E como ele fica olhando o seguinte, durante o Campeonato Brasileiro, até porque ele está ali entre os 4 primeiros, aquelas coisas todas, além da questão da arbitragem, que eu tenho ficado muito, eu diria assim, sacaneado com essa história de arbitragem, porque não é brincadeira. Contra o Atlético mesmo, em determinado momento da partida, com 20 ou 25 minutos de partida, você vai lembrar, o Atlético tinha 12 ou 13 faltas para interromper um contra-ataque. E nada, já era 13-1, quer dizer, uma estratégia muito boa que o Cuca montou, inclusive montou aqui em São Paulo, no jogo aqui no Allianz, e repetiu lá dentro do Mineirão. Mas eu acho que ele fica fazendo experiências, ele está com essa história de jogar com 3 jogando com 5 aqui, os alas avançando, então todas essas coisas, ele fica fazendo experiência e dando minutos de bola para os jogadores, essa minutagem que é uma coisa muito importante. Ao mesmo tempo há um desentrosamento natural, então quando juntam aqueles mesmos, e você vê que o time começa a ganhar. Você vê a segurança, por exemplo, que o Dudu começa a ter, voltando novamente. Ele demorou bastante para retomar a sua qualidade. Porque o futebol no mundo árabe, a gente fala assim, né, normalmente,
há diferenças, né? Tecnicamente, fisicamente. Então, quando o jogador volta, ele acaba sentindo mesmo. Quando vem da China, por exemplo, é outro que demora centro. Um pouquinho até para recondicionar fisicamente, porque eu creio que a necessidade lá da preparação física é diferente daqui, essas coisas todas. E outra coisa que eu vi também, e aí já é uma coisa que eu recomendo ao Palmeiras, toda vez que eu converso lá com os companheiros de diretores, a gente está com uma estratégia na entrada de campo, você vai jogar no Morumbi, eles encharcam o campo e a gente escorrega demais. Você vai jogar lá no Neoquímica Arena, você chega lá e eles encharcam o campo, eles entram com trava alta, a gente entra com trava normal e aí não sei o que a gente cai e perde divididas, não sei o que, em função até do estado do gramado. Quer dizer, é uma tensãozinha que eu acho que a gente também tem que ter nessas questões. Veja, a derrota para o Corinthians, quer dizer, aquele segundo gol lá, era esperado, você não marca para o lado de cá, o cara é para cá. Ou seja, mas eu creio que essas experiências, tudo amarrando, olhando lá a final. Eu creio que o Abel está com isso e está um pouco despreocupado aqui, mas eu vou dizer para você, eu sou palmeirense, você é dos palmeirenses otimistas, né? Eu gosto muito do Palmeiras. Tem palmeirense que não tem esse otimismo. O São Paulo ganhou o Paulistão. Ganhou. E qual foi o outro título que ele ganhou nos últimos 10 anos? Não, só o Paulista e está com dificuldade no Brasileiro. Nós ganhamos 2 vezes o Brasileirão. Copa do Brasil. Copa do Brasil, Libertadores, não é isso? Estamos Paulista aí. Teve também. Paulista, estamos entre os 4, com todas as dificuldades, com tudo isso, e aí, pessoal, e ainda tem gente que acha que o time não está bem. Me perdoe, Fred, eu sou daqueles que acreditam que podemos sempre melhorar, mas, sabe, não pode, tem que deixar também as coisas andarem. Mas você falou uma coisa da arbitragem, uma coisa interessante, Neto, por exemplo, vira e mexe, quem tem que pôr a cara tapa, ou a cara para bater, ou colocar a cara para reclamar, é o treinador. A gente vê pouca gente se manifestando da diretoria. É verdade. Nem o Anderson Barros, que é o remunerado, nem o Cícero Souza, que é outro gerente do Palmeiras, e nem o presidente Maurício Gagliotti. Porque o Palmeiras, no mínimo, nessa arbitragem do Leandro Voaden, poderia até reclamar. Porque não é a primeira vez do Voaden. Voaden já no clássico contra o São Paulo também já tinha ido mal contra o Palmeiras. Acho que não falta isso um pouquinho também? Só deixar o treinador falar a respeito de uma arbitragem, não fica ruim. Já é mais um problema, assim. Ele já tem que resolver os problemas dos times, ele tem que ver mais isso aí, porque ele mesmo disse, por mim, o Palmeiras não deveria ter mais jogos apitados pelo Voaden. Isso não é coisa que o treinador teria que falar, né? É verdade. Até porque quando começa o jogo, o Voaden já começa olhando feio para ele. Sim. Na primeira reclamação que ele vai lá. Ou seja, ele está certo, eu acho que você tem toda a razão. Há uma omissão por parte da administração, eu não sei se é. Você sabe quando está terminando o mandato de presidente, governador... Já está começando a arrumar as gavetas? Já está arrumando gaveta e está aquela história, até os funcionários servem cafezinho frio, aquelas coisas todas. Não vai ficar mesmo? Pô, não vai estar mais. Então, mas isso não pode acontecer. Então eu espero, e é uma discussão, quando eu falei de trava, quer dizer, é um negócio de pensar, quem joga bola, quem frequenta futebol, sabe que eles vão encharcar o campo, porque ele está acostumado que se você encharcar o Allianz, não acontece a mesma coisa que acontece no Morumbi ou em outros estádios. Sim. Porque lá a diferença da grama é sintética, então é outra coisa. Então o futebol é detalhe. Futebol é detalhe, né? Então precisa pensar nessas coisas. E isso que você falou, eu acho que falta realmente por parte da administração do Palmeiras um pulso um pouco mais firme para começar a peitar. Porque se vem o nosso capitão do time e ele reclama, é amarelado. Sim. E se brincar, é expulso. Aí o técnico, o Abel, ele tem se indignado com a arbitragem, né? Porque, vou dar um lance do último jogo, aquela que o Rony invade e é seguro pelo pescoço. América Mineiro fez a falta, ele estava em direção ao gol, era para ser vermelho. Era para ser expulso. Sim. Agora, se fosse nosso, vou dizer para você, eu brinco sempre com o meu amigo Ricardo Pisani, que a gente sempre debate sobre essas coisas, se fosse nosso, era expulso. É inacreditável. Então, você tem razão. Acho que a diretoria do Palmeiras tem que ser um pouco mais firme nas colocações e tentar preservar o funcionário. Aliviar um pouco o Abel, porque o Abel tem feito colocações com muita propriedade com relação às questões dos jogos. Aliás, né, o que a gente vem comentando muito sobre isso, ele tem mudado um pouquinho a postura já criticando os atletas. E a gente está no futebol brasileiro que não está acostumado com isso, né? O jogador brasileiro é acostumado a ser paparicado. A partir do momento que ele se sente-se cobrado ainda publicamente, o pessoal está meio
Já está sentindo isso, viu? Mas é preciso chamar a responsabilidade, porque o tempo todo o Abel tem feito uma coisa muito importante, é um time que todos são titulares, todos. Não tem essa história, eu estou com o time principal aqui e fica difícil de eu escolher, porque outrora eram 5 que ficavam no banco, agora você tem um número maior. Mas veja, e aí não é possível colocar todos. E com 5 substituições, que eu não sei se vai diminuir daqui a pouco, porque a pandemia começa a reduzir. Ainda estão defendendo a ideia que se mantém essas 5 alterações. Então ele tem colocado o seguinte, eu estou botando vocês para rodar, estou jogando, dando minutagem para vocês, e mesmo assim alguns estão aquém do que poderiam dar. Sim. Então nós vemos alguns que são bastante comprometidos e outros menos comprometidos. Então é uma questão de ganhar o vestiário no sentido de que todos estejam compromissados. E agora para ainda o torcedor e também conselheiro Antônio Neto. Claro, a final é dia 27 de novembro, tem muita coisa para acontecer, muita mesmo. O futebol ainda... Você viu ontem 2 jogadores do Flamengo se machucando. Daqui a pouco... Mas assim, tem muita coisa para acontecer. Para o bem e para o mal tem muita coisa para acontecer. Futebol é muito dinâmico mesmo. Hoje, você apostaria de olhos fechados no Palmeiras contra o Flamengo a final, ou é uma coisa que você prefere esperar até o próximo do jogo para ver o que vai acontecer, como estão as equipes? Toda vez que você me perguntar contra quem o Palmeiras vai jogar, você sabe, eu sou Palmeiras. Até porque eu tenho uma paixão pelo Palmeiras incomensurável e eu creio que o Palmeiras entra para ganhar, ele não entra para perder. Eu tive uma discussão muito bonita com companheiros depois do primeiro jogo contra o Atlético Mineiro aqui em São Paulo, que todo mundo criticou e eu achei que foi estrategicamente perfeito. Não deu certo o contra-ataque porque o Cuca fez aquela jogada que eu já critiquei aqui para você agora. De faltas. Ele colocou, por exemplo, o Mariano para perseguir o Dudu o campo inteiro. O campo inteiro. Então a gente viu isso. Então estava certo aquilo lá. Nós não podíamos tomar gol. E olha, eu sou um homem que sou crente e temente a Deus. Eu brinco sempre, né? Aquela bola do Hulk batendo naquela trave com aquela potência que sai lá na lateral, aquilo aquilo é sorte de campeão. Falaram que é o coração palmeirense do Hulk que acabou o traindo. Não, aquilo é sorte de campeão. Porque o Weber, com toda capacidade, um dos melhores goleiros do Brasil e do mundo, não saía na foto. Não saía na foto. Então nós vamos ganhar. Nós vamos ser bi da Libertadores. Pode acreditar nisso, torcedor palmeirense. Pode acreditar, porque o nosso técnico, ele monta uma estratégia para cada jogo. Essa derrota aí desta semana foi assim, algo não estava preparado no script, não. A gente já estava com o jogo ganho. Aí o Antônio Neto, que é conselheiro do Palmeiras, participando aqui do programa Bola Não Para. A gente vai a um rápido intervalo. Aí vamos para a parte política do clube, que sempre mais falei, tá tudo tranquilo no Palmeiras. Nunca tá tranquilo. E eu posso falar porque há muito tempo conheço esses bastidores aí do Palmeiras. A gente vai... Esse conhece. Setorista há muitos anos. Um pouquinho só. Vamos ao intervalo e já voltamos com mais A Bola Não Para você. Tô aqui no Versa Brooklyn, vem pra cá, Rua Senador Milton Campos 175, tô no decorado, vem conhecer, eu tô ao lado do Piquet, corretor da Camargo Correia, é só procurar ele. Estúdio, quem tiver interessado no Estúdio Piquet, parcelas a partir de R$ 490. Fechando o negócio, ganho final de semana na pousada Flores do Lázaro, em Ubatuba. Vem pra cá conhecer. A Bola Não Para está de volta para você que acompanha aqui no meu canal no YouTube. Se inscreva aí no canal do Fred Júnior, deixe seu like. Toda semana tem uma entrevista inédita falando de esporte para você. Até para falar, aproveitar e já fazer uma chamadinha também. Na segunda-feira tem entrevista com Carmino Colombini. Mas quem é Carmino? Eu já ouvi esse nome. Ele treinou o Palmeiras em 2002, o time profissional do Palmeiras, uma partida. Sai Vanderlei Luxemburgo, antes da entrada do Libercup, entra Carmino Colombini. E é ele que dá grande chance para Wagner Love, que não era Wagner Love, Wagner Fernando, na base do Palmeiras, e ele se torna Love exatamente quando o Carmino Colombini
era técnico da base, ele leva uma moça à concentração e o Carmino vai contar essa história na segunda-feira. Ele fala que não é mágoa, mas a gente percebe que ele não é... Ele esperava mais do Wagner Love, de reconhecimento do Wagner pela oportunidade dada no Palmeiras. Ele estava para sair do Palmeiras, ele traz o Wagner para a base para jogar a Copa São Paulo e aí ele dá aquela pisada na bola, é afastado. Até o presidente do Palmeiras na época era o presidente Mustafa Contursi. O Carmino fala a respeito sobre esses bastidores e conta o que ele esperava do Wagner Love, que hoje não o reconhece como um grande profissional que o ajudou naquele momento, o Carmino Colombini. Então é o convidado de segunda-feira. Então mais Palmeiras aí ligado à história do Palmeiras, que o Carmino Colombini está lá no Paraná, mas ele vai contar essa passagem interessante sobre esse afastamento aí do Wagner Love, quando ele se torna o Love, aí surge o Love, Flávio Prado que deu, depois o Milton Neves também propagou aí o Wagner Love, e esse apelido que até hoje o Wagner carrega junto com o seu nome. Então, na segunda-feira, não perca, o Carmino Colombini é o grande convidado aí do A Bola Não Para, contando sobre essas passagens aí no Palmeiras. Ele era o técnico do Palmeiras na final da Copa São Paulo contra o Santo André, quando o Palmeiras perde no pleno Pacaembu, e a torcida começou a invadir, viu, Antônio Neto? Tava eu no campo, assim, tive que esconder no vestiário do árbitro. Eu, André Plihal, da ESPN, uma turma lá, que a torcida não tava poupando ninguém, queria bater em todo mundo lá. E a gente saiu correndo para se esconder. Palmeiras e Santo André e o Nunes, não sei se você lembra, o centroavante de Santo André, joga na base e faz o gol da vitória de 2002, da Copa São Paulo, de 2003, perdão, da Copa São Paulo. Faz o gol, joga à tarde contra o Santos pelo Campeonato Paulista no profissional e faz o gol contra o Santos na vitória do Santo André sobre o Santos. O que é a juventude, né? O cara Copa São Paulo e depois no Paulistão. Marcou duas vezes. A gente vai contar essa história aí na segunda-feira. Belas histórias. Fiz um grande preâmbulo porque eu lembrei que vai ter o Carmino Colombini, que é ligado aí, ele vai contar até do sobrenome, que não é Carmino Colombini, ele vai contar o nome dele direitinho, como que é. E teve uma passagem muito grande aí na base do Palmeiras e um jogo no profissional em 2002. Mas agora vamos ao mundo político, conforme prometido. Tcharam, né? A política do Palmeiras que sempre tem momentos, parece tranquilidade, mas sempre dá um agito aí. Então, Neto, nas últimas horas nós tivemos o filtro, né, confirmando a Leila Pereira como candidata a presidente do Palmeiras. Não tem oposição, não tem um candidato à oposição, não tem um outro candidato. Eu também quero saber a sua opinião sobre isso. Mas primeiro, como você vê Leila Pereira como presidente, o que você espera? Né? Falta só o anúncio oficial através da Assembleia Geral dos Sócios, mas ela é a única candidata do pleito, então a gente já pode falar o que se espera da gestão Leila Pereira. Qual é a sua avaliação a respeito, Antônio Neto? Primeiro, eu creio que realmente a Assembleia de Associados vai referendá-la. Até porque os associados, os votantes lá têm um carinho pela Leila. A Leila tem conquistado a torcida de uma maneira, com a sua presença sempre, essas coisas todas, e também pelo patrocínio que a Crefisa, que ela faz parte da direção lá, tem para com o Palmeiras. Eu acho que tem uma expectativa muito boa da gestão da Leila. Eu tenho uma expectativa que ela possa mexer em algumas coisas dentro do Palmeiras, trazer uma gestão, que se fala muito da gestão profissional dentro do Palmeiras, essas coisas, mas a gente tem acompanhado ao longo desses últimos 3 anos que essa gestão profissional é como a gente estava discutindo a questão agora de proteger o nosso técnico, de proteger as contratações que foram também de maneira excessivas ao longo lá do Matos, aquelas coisas todas. Eu creio que ela possa vir, e eu tenho uma expectativa muito boa. E ela fez uma coisa que eu não esperava, que foi uma coisa muito ética, fez a renovação do contrato do patrocínio por 3 meses, antes mesmo de ser homologada como candidata a presidente. Na sua avaliação foi uma coisa interessante, porque muitos criticaram. Acharam que ela se aproveitou para já se garantir o patrocínio, meio que forçar a situação, é melhor manter a Leila, porque ela já várias vezes ameaçou que poderia tirar o patrocínio caso ela não fosse eleita. Não senti isso não. Ela iria de qualquer jeito, ela seria. É que nós, que somos conselheiros, nós que somos palmeirenses, estamos sempre criticando, que nós achamos que poderia haver um conflito de interesse. Isso, exatamente. Entre patrocinador... Aliás, até isso, né? Isso. Acho que a grande preocupação dela já para evitar essa discussão... Então, no primeiro mandato dela, está coberto já por um acordo antecipado feito com o presidente anterior, que ela poderia fazer isso assim que ela fosse eleita e também já trazer os louros para com ela. O pessoal brinca, né, que ela vai sentar na cadeira com o presidente, mostra o contrato para a patrocinadora, ela dá a volta na mesa,
assina lá com o patrocinador, volta. Isso, claro, é uma forma... uma brincadeira, desse conflito de interesse. É isso que nós dissemos, nós achamos. Agora, eu creio que ela e o marido dela dentro do... José Roberto Lamarck. Isso, o Lamarck é dentro da Crefisa. Eles realmente têm dado uma grande contribuição para o Palmeiras. Né? Essa história que o patrocínio poderá chegar a 120 milhões, se a gente for feliz nos campeonatos, né, que são os bônus, todas essas coisas, eu acho que mostra o desprendimento de colocar um investimento muito pesado, embora eles sejam proprietários de todos os uniformes do Palmeiras, onde você olhar... Todas as propriedades das marcas todas as marcas são deles. Então tem realmente o valor da nossa camisa, na minha opinião, é esse mesmo. Mas eles também ganharam. Agora, o prestígio que é todo patrocinador que botou a sua marca no Palmeiras catapultou a sua imagem perante a sociedade, perante o Brasil, aquelas coisas todas. E principalmente o Palmeiras é um time vitorioso. Esteve presente se não ganhou, esteve presente nas finais. Então tudo isso reverte para o patrocínio. Essa é a ideia dessa história, patrocínio master, marcas nas camisas, que essas coisas todas que favorecem tudo isso. Então eu estou com uma boa expectativa. A oposição não conseguiu se unir para apresentar um candidato com proposta alternativa. Sobre isso, não ficou ruim a posição não ter um candidato, mesmo sabendo que a Leila, todo mundo já sabia que ela iria vencer, né? Ou pelo menos tem uma grande chance de vitória. Não foi um grande erro não ter um candidato para marcar a posição, ou pelo contrário, é melhor não ter para não... Pela quase certeza de vitória da Leila, era melhor não realmente ter tido o candidato, ou não? Pelo lado político, a gente pensando como se fosse um jogo de xadrez, né? Estratégia. Como estratégia, era importante ter um candidato, né? Eu sempre acho que é importante que a democracia ela é essa, né? Que as diversas partes possam se apresentar. Infelizmente, a oposição do Palmeiras hoje está fragmentada. E ao estar fragmentada, não consegue fazer um processo sinergético de conseguir, inclusive, fazer aquilo que... Qual é... O principal é isto. Se o principal é isso, nós devemos nos unir para juntos tentar fazer um enfrentamento. E é óbvio que se você não tenha dúvida que se houvesse um candidato de oposição, uma chapa de oposição, ela seria homologada também, votos suficientes para isso teria. E aí apresentar proposta e debater com os torcedores, com os votantes, né, com os associados. Então, mas eu não saberia dizer para você o que levou a não termos a possibilidade de juntar uma oposição. Então, vai ser a segunda vez, eu não sei se... O Maurício Gagliotti também foi candidato único. Do segundo Mas mandato aí a gente sentiu diferente dessa, né? Claro. Uma coisa mais... A oposição até aceitando que o Maurício poderia ser o candidato novamente, ser candidato à reeleição, porque realmente não ter dessa vez foi anunciado um candidato e foi retirado, né? Que foi o Mário Giannini, que seria o candidato à oposição, e aí depois acabou desistindo dessa possível candidatura, como surgiram outros nomes, o Paulo Justo, que conversou comigo, que se lançou, e óbvio, a gente sabia que seria muito difícil até passar pelo filtro, que não tinha nenhum apoio, uma sustentação, mas foi uma pessoa que falou, acho tão difícil hoje alguém se posicionar, né, e ele se posicionou de uma certa forma. O Savério Orlandi, que não, ao meu entender, por acompanhar muito tempo o clube, ter acompanhado o Savério como diretor de futebol do Palmeiras também, me mostrava-se pelo menos assim o mais preparado para tentar se sair candidato, mas também com uma base, sem uma base política forte para sustentar, até passar pelo filtro, né? E ele não teve essa força, né? A oposição acabou não achando que ele seria o nome ideal, tanto é que era o Mário Giannini, estava se caminhando pelo nome do Mário Giannini, né? Outros nomes surgiram também, que poderiam ser e que acabaram não aceitando, não só para candidato a presidente, mas como candidato a vice, né? Claro. Então acho que a dificuldade dessa vez foi maior do que em relação ao do Maurício Gagliotti, né? Você sabe que montar uma chapa precisa, principalmente aqueles que não estão concordando com a possibilidade da chapa montada pela situação, precisaria de desprendimento deles, né? Aí você precisa fazer sinergia e olhar o que é o principal. O principal é montar uma chapa para disputar e apresentar uma proposta diferenciada da proposta que nós temos pela situação. Não foi possível.
E isso é muito comum em política, isso, né? Muito comum. E na política do clube, mais ainda. E eu diria, mais ainda no momento que o Palmeiras está como time, ou seja, a quantidade de títulos, a realidade que nós estamos, a qualificar na tabela, nós estamos bem, disputando mais uma final, todas essas coisas já dão à situação, já dão um handicap maior. Mas é importante, a gente não disputa eleição meramente para ganhar ou perder, a gente disputa para apresentar uma proposta, e mesmo que essa proposta possa até ser vista pela situação e ver as críticas construtivas com uma candidatura para apresentar para essas coisas todas. Então, infelizmente não conseguiram, temos uma candidatura única, vai ser eleita, e eu, como eu já disse, espero que realmente, que realmente seja uma boa gestão, e principalmente que é o seguinte, acabou a eleição, eu sou um homem de militância política partidária, política sindical, você sabe muito bem disso, acabou a eleição, não existe oposição. Ele de um lado... Não, agora ela vai ser a presidente de todos os palmeirenses, sejam eles situação ou oposição. Então trabalhar para que o Palmeiras seja o beneficiário desta gestão, né? Ou seja, fazer com que o Palmeiras seja um time cada vez mais vencedor, que o clube possa cada vez melhorar as suas condições para que os sócios possam frequentar, todas essas questões. Então, mas que exista discordância em algum momento? Mas a democracia, a vantagem de você ter o conselho é que para que a oposição, as pessoas que às vezes não concordam com uma atitude ou com um projeto, que eles possam se colocar para ajudar. As críticas não são para destruir, as críticas devem ser sempre críticas construtivas. Eu creio que todos nós, eu vou dizer isso sem sombra de dúvida, todos, situação e oposição, têm uma coisa em comum que eles não perceberam ainda quando tratam as coisas a nível pessoal, que é o amor pelo Palmeiras, o amor pelo clube. Ao você colocar isso na sua frente, eu quero crer que nós devemos pensar sempre no clube, e isso vai ajudar. Então, ajudá-la, se ela estiver atravessando alguma crise, alguma coisa que possa, a gente da oposição puder dar uma sugestão para que ela possa utilizar, não tem razão nenhuma de fazer isso. Às vezes você é oposição a um governo e você põe projetos para que possa ajudar a resolver o problema da nação, não é um problema do governo, né? É um problema do Estado. No clube é a mesma coisa. Pensando do olhar do conselheiro e também do torcedor, você acha que não ter o candidato da oposição fez com que mostrasse, primeiro, essa fragilidade de não ter tido uma união, uma fragmentação, como você até falou, né? Existe uma divisão na oposição, pensamentos distintos, por mais que não pensem como a Leila, mas entre eles não pensam iguais ou parecidos, né? Uma diferença de pensamento aí. Deixa uma oposição mais fraca e isso faz com que a situação tenha um momento tranquilo nos próximos 3 anos, por exemplo. Terá uma tranquilidade, será difícil a gente pensar numa possibilidade de um candidato lá daqui a 3 anos, ou isso é contornável, Antônio Neto, ou você acredita que possam aí conversarem, convergirem lá para frente numa outra possibilidade de eleição, ter um candidato de oposição, não pensando em certeza de vitória, mas sim de se ter um candidato, que é algo, já 2 eleições seguidas sem candidato de oposição? Veja, aí que está a beleza da democracia, né? Nem sempre o vitorioso, ele é feliz na gestão. Sim. Né? O exemplo disso é o Brasil hoje, né? Você vê aí, foi vitorioso e está sendo quase que excluído da possibilidade até de disputar a próxima eleição na reeleição. Vai depender muito de como se comporte a situação no trato da coisa do Palmeiras, no trato da coisa do clube, da coisa do time. Porque se for uma gestão sofrível, uma gestão ruim, que vou até bater na maneira para dizer, Deus me livre, jamais queria uma coisa dessa para o meu clube, porque a gente sabe o que é. Mas tem que se falar de todas as possibilidades. Essas possibilidades. Aí naturalmente surge uma articulação para montar um enfrentamento de uma posição. Mas se fizer uma boa gestão, aí fica uma forma incriticável, e aí você vai, ou a oposição se alia para a construção do clube, porque a ideia maior é que eu quero que todos percebam que, acima de todos nós, conselheiros, seja situação, seja oposição,
é o clube, é o time, ou seja, ou a gente olha para isso e a gente pode construir cada vez mais a convivência pacífica, sem personalismo, sem agressões individuais e sempre críticas construtivas, críticas a projetos, não a pessoas. Eu creio que nós vamos realmente fazer com que o Palmeiras saia vencedor de tudo isso. O fato de daqui 3 anos ter candidatura vai depender de como se comporta a gestão ao longo do tempo. Mas, acima de tudo, nesse momento, eu não creio que fragilize, não. O que acontece é um aprendizado da oposição, que se coloca como oposição, dela ser o seguinte: ou ela se estrutura para dizer, se eu quero fazer oposição, eu tenho que me juntar com diferentes. Porque várias correntes que estão lá, uns são oposição por um motivo, outros são oposição por outro motivo, e assim sucessivamente. Se juntasse num único objetivo, que é fazer uma chapa de oposição para apresentar uma proposta conjunta que contemple todos eles, mas não, fica assim, se for aqui não pode ter aquele, se for lá não pode ter aquele, aí fica complicado, aí você realmente facilita a questão da situação que já está, vou dizer com todo o coração, numa tranquilidade. O momento para a situação no Palmeiras é muito boa. É muito boa. E até a forma da atuação da Leila de presença no clube, eventos feitos no clube, dá uma força também a ela, né? Como pessoa, né? Como personagem. A chapa dela colocando 2 mulheres na chapa, algo inédito para a história do Palmeiras, né? Isso também dá uma força a ela. Já começa ineditismo ela sendo presidente, sim, uma mulher mais presidente, 2 mais mulheres. 2 chapas. Isso. Uma chapa com 3 mulheres, né? 3 mulheres. Então, agora, eu creio que o Conselho vai estar a serviço da administração do Palmeiras, seja Leila, seja fulano, seja Beltrano, quando for, para o bem do Palmeiras. Então eu acho que é isso que a gente tem que fazer. E abrir aquele conselho para que sejam discutidos os projetos, acima de tudo, visando cada vez mais o nome do Palmeiras. Porque essa marca é uma marca fantástica, né? Nós que somos palmeirenses, que amamos essa marca, sabemos como é gostoso, porque todo mundo me identifica como palmeirense. Onde eu vou, eu participei de uma reunião... Por acaso você está de verde também, né, Antônio? É um por acaso. Eu vou numa reunião de qualquer coisa, tá lá o Juca Kfouri, vem brincar comigo, outro, ele é corintiano, ele sabe que eu sou palmeirense, as pessoas sabem. Porque eu já brinquei isso num programa, eu já dividi, o homem troca de esposa, a esposa troca de marido, troca de namorado e namorado, troca de partido político, troca de roupa, troca de carro, troca, faz todas as modificações. Possíveis de trocas. Mas não troca de clube. Quando ele se apaixona por um clube, quando é criança, ele leva para a vida. Sim. Não importa se o time não esteja bem. Pegue os companheiros e amigos nossos que são torcedores da Portuguesa, que aqui em São Paulo está hoje, infelizmente... Estão mas continuam... Não muda, continua torcedores da Lusa. Então essa é a grande beleza do futebol, né? Sem colocar em saias justas, mas eu vou perguntar porque eu fiz essas perguntas a todos os últimos entrevistados sobre assuntos de política do Palmeiras. Há um comentário em geral, quase que... Não vou falar que é uma opinião única, porque não é, mas assim, um comentário da maioria. Que há um temor das pessoas de se colocarem, falarem sobre Leila Pereira. Um medo de processo, um medo de problemas dentro do clube. Diversas pessoas falaram, inclusive eu perguntei para o Serafim Delgrande se existe esse temor dentro do Conselho do Palmeiras. Você sente esse temor, né? Você que é um homem que convive política, vive política e sabe que tem personagens que há um respeito, outros há um temor. Você sente isso, que as pessoas têm um certo medo, um receio de uma colocação mal feita ou uma acusação sem provas ou algo fora, inclusive, do âmbito do clube, como já aconteceu, ela processando ex-presidentes como Arnaldo Luiz Tironi, o ex-presidente Mustafa, com o Genaro Marino que saiu como candidato e teve uma dificuldade no clube, né, até de frequentar o clube, ele só podia ir nas reuniões do clube. Você sente que as pessoas têm um certo temor, ou pensam 2 vezes, ou têm um receio de falar? Não no seu caso, Antônio Neto, que sempre me atende, mas assim, às vezes quando a gente quer falar de Palmeiras, a gente percebe o pessoal meio com medo, mas você vai perguntar, o que você vai perguntar, sabe? O pessoal fica meio com receio, não teve nada aqui, o Antônio Neto não teve isso, mas eu percebo isso, eu nunca tinha visto com outro personagem. E olha que o ex-presidente Mustafa não era nada simpático com a imprensa. Não era. Eu já falei, inclusive, para o ex-presidente. Ele podia ter sido mais simpático. E ele nunca foi. Ele nunca fez. É uma postura perfil dele.
Mas assim, eu não sinto esse medo. Existia até um certo, né? Putz, vamos perguntar, o Eurico Miranda era um que o pessoal também tinha meio receio de fazer umas perguntas, assim, que ia tomar uma porrada, sabe? Você tem uns personagens que você tem mais ou menos. Nesse caso. Eu vou começar falando por mim. Tá. Eu não tenho problema nenhum de fazer críticas. Porque eu não vou fazer crítica na pessoa. Sim. Eu volto a dizer, as críticas serão. Não pode levar pro pessoal. Não levo pro pessoal. Vão ser críticas a projetos, a atitudes, não da pessoa, mas para com o clube, para com o time. Você acabou de ouvir falando sobre o Abel, claro, falando sobre a omissão da diretoria, que é uma questão, eu diria, institucional. No terreno pessoal, se eu tiver que fazer alguma crítica no terreno pessoal, eu vou fazê-la, mas desde que eu tenha efetivamente o conteúdo para... comprovação para se fazer. Porque às vezes está aí até a CPI da fake news, porque é fácil falar. Hoje em dia, com essa câmera que você está gravando aqui, bota no YouTube, bota no Instagram, bota... A velocidade da informação é muito grande. Então, há necessidade de ter responsabilidade para se falar as coisas. Então, nós devemos fazer. Agora, tivemos alguns acontecimentos dentro do clube que pode transparecer isso, mas eu não sinto isso. Tá. Eu, pessoalmente, não sinto. Sei que houve esse tipo de coisa e as pessoas ficam assim, assado, mas é bom lembrar que se a gente levar uma crítica construtiva dentro das coisas e não personalizar as críticas, eu acho que é o caminho mais correto que a democracia nos ensina. Antônio Neto, eu ouço muito de torcedor, né? Eu voltei a fazer o Palmeiras ali na Rádio 9 de Julho com o Alex Miller, né? No programa Esporte 9, voltei a ser setorista do Palmeiras. Aliás, estamos esperando aí que o Palmeiras possa abrir aí os treinamentos, né? Porque é importante. Tá aí uma boa coisa que para a nova gestão já pensar nisso. Aliás, até antes de eu ser demitido da Jovem Pan, eu tinha conversado com o Maurício Gagliotti sobre o Palmeiras abrir os treinos, que na época do Felipão era tudo fechado e tal. Eu já em 2017 falava, Maurício Gagliotti, presidente, a função de repórter esportivo é uma função em extinção no jornalismo. O repórter esportivo é uma função em extinção. E os clubes poderiam ajudar a gente não ser extintos a essa função. Mas tá aí o registro. Mas pensando nesse lado, né? Nesse lado de futuro, do que pode acontecer ao Palmeiras. O torcedor chega para mim e fala assim: poxa, Fred, vai entrar a Leila Pereira, certeza, vai vir um monte de reforços. Esse negócio que não teve o Hulk, não teve o Diego Costa. Não, com a Leila Pereira é certeza de contratação. Vocês, no clube, que vivem a política do clube, vocês têm essa certeza que Leila Pereira eleita é igual pacotão de reforços, grandes nomes? Vocês têm essa ligação que o torcedor tem? O torcedor tem essa certeza. Ela chegou, ela já coloca um monte de dinheiro no patrocínio, vai ser fácil ela chegar agora e contratar um monte de jogador. Eu acho que não. Esse é o nosso desejo como torcedor. Claro. A gente tem uma seleção mundial no nosso clube. Né? O melhor está no Palmeiras. Os melhores estarem no Palmeiras. Você, como está lá agora o Paris Saint-Germain, não é isso? A gente gostaria de ter, da 1 a 11, só craque. Mas não, eu acho que a responsabilidade do cargo... Porque uma coisa é quando você está aqui criticando, ou você está aqui se colocando. Outra coisa é quando você pega a caneta. A experiência dela de patrocinadora ao longo desse período, sendo guindada a até ajudar a trazer craques, não foi uma experiência boa. Não foi. Verdade. Então, eu sinto que gato escaldado tem medo de água fria, cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. Então ela vai ser bastante comedida nessas coisas. Não tenho dúvida que se apresentar uma oportunidade para evitar, porque nós vimos naquela época que havia até preços desmedidos. Agora mesmo, um jogador qualquer valia 1,5 milhão, acho que é o jogador do América, não sei qual era o nome dele lá, e de repente, quando soube que era o Palmeiras, vai para 5 milhões. Ah, não, o Palmeiras tem dinheiro. Olha, tem dinheiro, mas não rasga dinheiro. Sim. Tem dinheiro, mas não rasga dinheiro. Então eu creio que ela vai fazer uma gestão bastante profissional, comedida, e a hora que tiver que fazer as aquisições... Isso não quer dizer que não vai contratar, mas não vai ser como muita gente está pensando que... Até porque não pode, porque senão, sabe o que acontece? Você traz uma big estrela aqui, você tem todo um conjunto aqui embaixo, quer dizer, aí você equivale todo mundo, senão fica aquela história que a gente ouvia falar muito, trouxe aquele cara lá. Então joga sozinho aí. Se vira aí. Futebol é isso, futebol, volta a dizer, é equipe.
É equipe. E equipe você precisa criar um padrão de salários, você organizar as questões, porque senão você vai ser. E não é um sultão da Arábia Saudita, né? Que, não é no Newcastle, os times estão chegando aí. Brincadeira, não é nesse nível. Acho que é no nível de que a gente tenha um bom plantel, que o Palmeiras tem um bom plantel. Né? E agora, na medida que possa vir reforços pinçados para algumas posições, mas acima de tudo que você possa, na medida que você vai ganhando títulos, que os títulos rendem para o clube, não só bônus da patrocinadora, mas com o próprio valor do título. Se o Palmeiras ganhar agora a Libertadores de novo, são 50 milhões, não são? Então, uma boa, o Palmeiras ganha uma boa grana, fora o porque nós bônus ganhamos, que tem. Fora o bônus. Porque o Palmeiras, com os títulos... Chega mais de 120 milhões. Aí. Os títulos que ele teve, esses 3 títulos que ele ganhou, deram 200 milhões para o Palmeiras de prêmios. Ou seja, então tudo isso soma. E aí esse dinheiro, o dinheiro vem, além de quitar as dívidas que você possa ter em função de compras ou aquisições de jogadores, você também pode trazer novos jogadores. Ser aquela história da máquina virtuosa, né, que gira virtuosamente, de repor, obviamente, sem fazer loucura. Tá. Eu, se fosse presidente do Palmeiras, se Deus um dia me abençoar, né? Um dia, quem sabe. Seu sonho? Não é meu sonho. Não é meu sonho. Ser conselheiro já é uma realização de um sonho? Já é uma grande realização, porque aquela história, eu sempre dizia para os meus amigos, porque o Ricardo Pellegrini Pisani, esse grande amigo meu, ele muitas vezes veio me convidar para... Porque nós sempre frequentamos Alambrado do Pacaembu, Alambrado, né, lá, o amendoim lá do Parque Antártica. Agora, ele dizia assim, agora o amendoim está mais chique agora. Venha. Eu falava, eu não tenho tempo para dar uma dedicação ao Palmeiras. Tá. E aí agora apareceu a oportunidade, né? Fui honrado com uma reeleição, que já me dá, o meu coração está bem contemplado. Posso ajudar o Palmeiras? O que o Palmeiras precisar de mim, eu posso ajudar. Mas algum cargo eletivo ou fora esse? Não sei. Aí vai depender da situação, da gente conversar para ver o que pode ser. Tenho 4 anos de mandato pela frente como conselheiro, quero ajudar o Palmeiras e espero que esses próximos 3 anos de mandato dessa chapa que vai ser eleita agora em novembro, que ela possa ter a ajuda de todos para que dê certo. E aí, mas não, volto a repetir, não creio que seja desmedida. Porque uma coisa é estar fora, isso é instigada até investir. Vamos lembrar Borja. Sim, o Daverson, Borja, Carlos Eduardo. E quase trouxemos aqui, numa tentativa de envolver a Leila e o marido, o Lamarck, lá, contra aquele que hoje é centroavante lá do Grêmio, que estava no Sport. Como é que é o nome dele, meu Deus? Fugiu agora. O André? Não. Não. Que já jogou no Palmeiras. O Diego Costa do Atlético Mineiro, Diego Costa. Não é Diego Souza. Diego Souza. Pra voltar pro Palmeiras. Lembra disso? Diego Souza, teve sim. Houve todo esse coisa. Mas aí, o valor era gigantesco. Então, isso que eu acho que é a grande virtude que poderá ter essa nova gestão é a visão do quanto é que vale o dinheiro, quanto custa o dinheiro, não é? Para poder dimensionar. E o fato dela ser presidente de uma empresa, uma instituição financeira, também eu acho que faz com que ela também não rasgue dinheiro também, né? Mas eu creio que o Palmeiras não rasgou dinheiro, fez contratações equivocadas. Sim, mas no sentido de fazer apostas como isso. Não. Se fizer, fará pontualmente em coisas. Por isso que tem planejamento estratégico, né? E quem que é CEO de empresas financeiras sabe que o planejamento estratégico é fundamental e creio que precisa fazer um planejamento estratégico para o próximo período. Agora está terminando o ano. Vamos olhar para o próximo período. Se Deus nos abençoar, seremos bicampeão da Libertadores. Eu tenho crença nisso, até porque você sabe, às vezes que nós enfrentamos o Flamengo com decisão, nós demos trabalho. Sim. Nós demos trabalho. Sim. Eles jogam o tempo inteiro, mas nós não estamos atrás, não. Não estamos atrás nem um pouco. A gente vai um rápido intervalo, a gente vai na parte final já da conversa com o Antônio Neto, mas vamos ao intervalo e já voltamos para essa parte final, uns minutinhos mais com o Antônio Neto aqui no A Bola Não Para. Estou aqui no Versa Brooklyn, Rua Senador Milton Campos, 175, ao lado do Piquet da Camargo Correia. Um dormitório, Piquet.
fala as metragens aí do um dormitório e a característica do pé direito duplo, é isso? É pé direito duplo alto, é isso? Como é? Explica pra gente aqui. Isso mesmo. São unidades de 31 a 37 metros, com pé direito duplo de 3,60. Ou seja, vai ficar lá nas alturas. Mais alto do que seria num prédio convencional. Vale a pena. Fechando o negócio, porque... Ganha um final de semana na pousada Flores do Lázaro, em Ubatuba, pé na areia. Vem pra cá. A bola não para, está de volta. Estamos aqui com o Antônio Neto, conselheiro do Palmeiras. Neto, agora, gestão Maurício Gagliotti, qual que é a sua avaliação? A gestão que está se encerrando. Se a gente for pensar em conquista, até outro dia cobravam ele que não ganhou nada, tal. De repente começou a ganhar. É tudo. Mas assim, no geral, não só pelos títulos, né? Porque senão fica muito superficial futebol. Mas no geral, como que você viu a gestão Maurício Gagliotti? Olha, a gente pode dizer que é uma gestão vitoriosa. Sim. Quando você olha que temos os títulos, a questão... trouxe agora a sala de troféus, que era uma grande reivindicação de todos nós, torcedores. Até que enfim, né? Porque uma coisa... Ele está começando a resolver as questões da relação W Torres e Palmeiras. Aliás, o Serafim me disse que vai até tirar da conciliação ali da Câmara Arbitral, vai tirar, porque o diálogo voltou a ficar melhor e vai ficar só a conversa entre Palmeiras e W Torres. Então, tudo isso. Eu acho que peca muito a gestão do Maurício é exatamente nesse contexto que a gente colocou de não se colocar perante as autoridades futebolísticas do Brasil. Então isso nos deixa, seja na CBF, seja na Comebol, seja na Federação Paulista, de maneira para defender o time, mas não defender como defendeu lá no passado, a história de Paulistinha. Aí eu digo, erra no princípio, né? Sim. Você tem que botar altivez, você é o Palmeiras. O Palmeiras é um time fantástico, de uma história fantástica. 70, né? 14 a 105, 107 anos, 107 anos. 107. Né? Então, você tem uma história. Então, precisa ter altivez. Para ser presidente, precisa ter altivez para se impor. E se impor de maneira mais com altivez, mais com elegância. Ele ganhou alguns apelidos pejorativos, né? Que não é bacana, né, para um gestor, né? Ele, banana, não sei o quê. Todo mundo xinga o Maurício, às vezes, né? De mas eu não xingaria nunca desse nível. Não, sim, mas assim, ele ganhou essa alcunha em alguns momentos, né? Esse apelido. Mas pode ter certeza que Leila Pereira, a hora que virar presidente, qualquer problema que o time perca campeonato, perca clássicos, não se preocupe. Porque torcida é paixão, cara. É paixão. Vai lá pichar. O Abel acabou de ganhar a Libertadores e depois foi pichar fora Abel. Ou seja, tem que compreender e saber criar uma redoma em torno da direção de que torcedor é torcedor. Tá. E olha, a história é pródiga nisso, né? O Pelé jogando no Santos, eu vou falar do Rei, jogando no Santos contra o Palmeiras, nós palmeirenses, né, apupávamos o Pelé. A hora que ele veste a camisa de seleção, nós o elogiávamos e o admirávamos. Então, é torcida. Então, saber lidar com a torcida. Tem que ter diálogo com a torcida, mas também não ser submisso à torcida. Claro. Tem que ter diálogo com a torcida, para, acima de tudo, fazer com que sejam respeitados. Eu acho que o problema aí foi justamente quando se miscuiu com a torcida e depois deu intimidade. A intimidade gera duas coisas, eu quero avisar quem nos ouve. Intimidade gera duas coisas, desrespeito e filhos. Boa. Antônio Neto, vamos para outro lado que você conhece muito bem também, a parte política aí, não só do país, aí, você como presidente do diretório municipal do PDT. Como que você está vendo esse momento político? Nós estamos dois extremos, né? Lado esquerdo, lado direito, esquerda e direita, ou você é uma coisa ou você é outra. Não tem, às vezes, o meio termo. A gente fala sobre a possibilidade de terceira via, essa dificuldade de um nome realmente ser abraçado com uma outra possibilidade. Está muito extremos, né? Em tudo, né? E essas discussões nas redes sociais. E promete 2022, infelizmente, ser ainda pior, né?
esses confrontos que não são ideológicos, políticos, são de ignorância, inclusive, né? A tristeza, né? Uma coisa agressiva, que não faz nada para construir o país, pelo contrário. Como que você vê esse lado, como você vê esse momento e essa dificuldade de uma terceira via vir agradar e ser uma real possibilidade hoje? Então não hoje. 2022 a gente sabe que muita coisa vai acontecer, mas essa dificuldade de se falar em outros nomes, senão um ou outro. O problema é que está muito antecipada essa debate, né? Como é que você vai debater 2022 em 2021? Olha, aguçou esse debate em função da péssima gestão governamental em vários sentidos. Sim. Não foi só na crise sanitária, estamos agora com problema na crise hídrica, na crise energética, agora vai ter crise alimentar, que você vai ter problema de alimentação, inflação, combustíveis, ou seja, é governo de crise. E quando não tem crise, ele faz a crise. Então, 600 mil mortos, quer dizer, já é uma coisa absurda para quem dizia, não pode ter vacina, negacionismo, aqueles kits Covid, aquelas coisas todas, e você vê a curva decrescente de óbitos e de internação pós-vacina é altamente demonstradora de que estavam errados na história de querer fazer a tal da imunização de rebanho, e aquilo levaríamos talvez 1,5 milhão de mortos dentro do Brasil, que seria um absurdo incomensurável. Pois bem, então fica aí, e com a volta do ex-presidente Lula, dando condições de ele ser novamente candidato, aí você acirra todas essas coisas. Então quando você tem aqui um candidato de um lado, um candidato do outro, e com as mesmas, eu diria, os seus fãs, né? Porque parece torcedor de time de futebol, né? Tá pior, viu? Tá pior que time de futebol, né? Foi briga de torcida. Então, você vê que o Brasil não quer nem este nem aquele. A imensa maioria já está dizendo o seguinte: não voto nesse, não voto nesse. Se você pegar percentual dos que votam, algum diz assim, eu vou votar nesse para não dar aquele. Ou daqui diz assim, eu vou votar nesse para não dar aquele. A hora que surgir, né, uma discussão de um nome que possa unificar aí esse miolo, que é o centro-esquerda, centro-direita, eu creio que vai efetivamente catalisar todas essas coisas. E a discussão, mais do que coração, mais do que fígado, que é a grande discussão que ocorre dessas duas facções aí, é você apresentar um projeto para o Brasil. Então, quem conseguir, e eu acho que isso tem a grande possibilidade, porque tem pessoas que já estão com o projeto, apresentando para o Brasil uma possibilidade diferente dos dois, né? Porque quando você olha macroeconomicamente falando, os dois são iguais. É inacreditável, Fred. Você começar a olhar, as pessoas precisam aprender isso, porque de Fernando Henrique a Bolsonaro, a mesma política macroeconômica. Então aquela história de, olha, câmbio flutuante, meta de inflação, não é isso? Sim. E tem a terceira lá que é juros, não é isso? E fica. Então o Fernando Henrique lançou isso, passou para o presidente Lula, Dilma, Temer, está no Bolsonaro. Quer dizer, e se apresenta para voltar alguém que defende esse modelo, quer dizer, é a mesma coisa. Segundo, a questão da governança, que a gente fala muito aí, falamos agora como é que vai ser a governança dentro do Palmeiras. Qual é a governança? A mesma governança. Os mesmos caras que estiveram com o Fernando Henrique, estiveram com o Lula, estiveram com a Dilma, estiveram com o Temer, estão com o Bolsonaro. E volta novamente e se reunir com os mesmos. Aí é que a gente diz, então não pode ser realmente nenhum dos dois. Temos que ter uma alternativa. E o país é pródigo para apresentar alternativas. Então, vamos ter que apresentar um projeto para a nação que catalise esse conjunto de pessoas que não querem A nem B e, acima de tudo, apresentar um projeto para tirar o Brasil, que nós éramos a sexta economia do mundo, estamos na 13ª. Tínhamos não sei quantos milhões de emprego, hoje temos não sei quantos milhões de desemprego. Estávamos fora do mapa da fome, voltamos para o mapa da fome. E todas as coisas ruins, né, dólar a 5,50, aí é brincadeira. Outro dia colocaram, né, logo no plano real, paralelo e comercial, 85. 0,85. O dólar é mais caro que o real. Você precisava de 85 centavos para comprar $1. Eu lembro que
Na Europa começou a aparecer nas plaquinhas das casas de câmbio o real também. Ou seja, é possível você fazer um projeto de você voltar a ter sonhos para o Brasil, de uma reindustrialização, de solucionar os graves problemas do Brasil e, acima de tudo, né, mudar esse estado de coisas. Nem essa política macroeconômica, que ela é perversa nesses últimos anos, como a possibilidade de você ter aquela política que gerou esse genocida que está nos dirigindo atualmente. E só para encerrar e agradecer, temos possibilidade de vermos Antônio Neto também como candidato a algum cargo eletivo nas próximas eleições, Antônio Neto? Temos sim. O PDT em São Paulo tem discutido, porque a gente precisa montar uma chapa para... Em São Paulo também temos representantes que possam ser alguém que possa ajudar a construir o partido no estado de São Paulo. Então, sim, pode ser. Estamos abertos. Eu sempre brinco com o presidente Lupe, mesmo com o nosso candidato Ciro Gomes, e eu sou um soldado do partido, que o partido determinar. Você sabe, eu já fui candidato ao Senado há 3 anos atrás, na eleição de 2018, fui candidato a vice-prefeito na capital de São Paulo, determinação do partido. Eu soldado. Não sou candidato de mim mesmo, mas você sabe. Em dado a tarefa, eu sou o cara que leva a mensagem a Garcia. Antônio Neto, mais uma vez, muito obrigado por receber a gente aqui no sindicato, no Sindipd. Aliás, está tudo bem, o sindicato a gente sabe que mudou muito, né, a política. Olha, nós tivemos uma vitória grande essa semana no Tribunal Regional do Trabalho. Quer dizer, conseguimos aí uma sentença muito boa, inclusive dando estabilidade de 90 dias para os trabalhadores. Então, a categoria está muito feliz essa semana com relação a essa vitória no tribunal. Mas assim, o trabalho sindical ficou mais dificultado, né? Você tem sido vítima, né? Os trabalhadores têm sido vítima destes 3 últimos governos, 2 últimos governos principalmente, Temer e Bolsonaro. Nós chamamos de deformas, deforma trabalhista, deforma previdenciária, porque eles ficam dizendo assim, olha, se você fizer a reforma trabalhista, você vai gerar 10 milhões de emprego em 5 anos. Não, mas sabe o que acontece? Não é só a reforma trabalhista, precisa da reforma previdenciária. Aí vai, consegue convencer, faz a reforma previdenciária, só infelicita a classe operária, o povo trabalhador, que já não tem mais visibilidade de aposentar. Sim. E aí também não resolveu o problema. E agora estou dizendo o seguinte, não era só que trabalhista, nem a previdência, agora precisa fazer a reforma administrativa, que aí você vê, eles vão fazendo isso, então... Infelizmente, o momento é muito difícil e os sindicatos pagaram o preço da reforma trabalhista. Mexeram com mais de 100 artigos da CLT e os trabalhadores, naquele momento, não compreenderam. Agora, com as dificuldades de emprego, com todas... Para você ter uma ideia, a inflação desse mês aqui está fechando nos últimos 12 meses 10,7%. 2 dígitos. Quantos anos você não tinha inflação de 2 dígitos no Brasil? Quem sofre com isso? É quem vive de salário. Aí você vai no mercado, não consegue comprar. Antigamente você ia lá com R$50 fazer uma compra razoável. Razoável. R$100, agora você já passa vergonha. Se for só nos R$100, você passa vergonha no mercado. O momento é muito difícil. Por isso que agora é hora de começar a repensar, porque se em 2018 não se debateu corretamente a questão da sucessão presidencial, as eleições de deputados federais, senadores, governadores, uma crise você agora, que vimos em países vizinhos aqui no nosso país. Isso. Então, essas cenas que temos visto de caça a ossos, fazer alimentação de pé de galinha, essas coisas absurdas que infelizmente estamos passando, é fruto de um erro de 3 anos atrás. A pandemia agudizou, com certeza, mas não poderiam passar isso. Então, carne, o Brasil reduziu o consumo de carne drasticamente, todas essas coisas. Por quê? Com o valor do dólar elevado, e é bom todo mundo ter essa ideia. Você não compra dólar, mas se o dólar está alto, eu, produtor de carne, eu prefiro exportar a carne. Você ganha dinheiro na exportação. Eu ganho dinheiro. Eu prefiro exportar alimentos. Quer dizer, o Brasil é um celeiro de alimentos e o povo passando fome. Por quê? Porque é voltado para o agronegócio, para a exportação. E o governo não cria, que ele deveria fazê-lo, não cria incentivo para o pequeno agricultor, aquele que realmente poderia sustentar os pequenos mercados. Isso. Ele não incentiva, pelo contrário, ele dá incentivo para o agroexportador. E aí você vai em todas as áreas,
Sim. É uma tristeza, por isso esse ano a discussão vai ser um pouco melhor, porque sentimos na pele o que foi o desgoverno nesses últimos 3 anos. Mais uma vez, Antônio Neto, muito obrigado por receber a gente aqui, boa sorte, sucesso, e aí com certeza a gente vai voltar a se falar aí, para falar mais de Palmeiras, também mais desse momento que a gente vive político. Acho que é importante também, A Bola Não Para, sempre marcado pelo esporte, mas é algo que eu sempre gostei muito, eu acho muito interessante, e a gente está num momento do país que é importante a discussão de uma maneira clara e democrática, não de uma maneira bélica, né, onde não se constrói, só se destrói. A gente está vendo as pessoas, uma parando de falar com a outra, inimizades, família, grupo de WhatsApp, tá o cara sozinho, porque o resto foi tudo embora. Tá isso acontecendo direto. Você sempre deu esse espaço e me faz falar de 2 coisas que eu adoro muito. Uma coisa é Palmeiras, que você sabe, eu tenho uma paixão muito grande pelo Palmeiras. E outra é falar sobre política, porque a realidade do povo brasileiro, o que nos trouxe a essa dificuldade que temos hoje foi a política. O que vai nos tirar dessa dificuldade vai ser a política. E o pessoal fala, política muito chato, é importante você participar, faz diferença e muito se você participa à sua maneira. Você não precisa ser candidato para fazer política. Não é isso, né? Não precisa. Valeu, gente. Muito obrigado pela audiência. Mais uma edição do A Bola Não Para, que eu já disse, volta segunda-feira. Carmino Colombini. Pô, não lembro, vocês vão lembrar. Segunda-feira ele vai contar uma história muito interessante, da época que ele foi treinador da base do Palmeiras, sobre Wagner Love. Ele esperava uma outra postura do Wagner sobre o dedo do Carmino Colombini, que salvou o Wagner Love. Seria dispensado e não seria o Wagner Love se ele tivesse sido dispensado naquele momento da base do Palmeiras. Um abraço a todos, bom final de semana. Segunda-feira tem mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.